Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Alexandre. Eu sou a Adriana e esse é o canal Aqui Tem Spoiler. Hoje nós vamos falar sobre o filme Monstro, que chegou na Netflix no dia 7 de maio, mas que ele não é tão recente assim. Ele é um filme de 2018 que teve a sua exibição somente no Festival de Sundance e ficou engavetado esperando ser distribuído mundialmente. A Netflix então adquiriu os direitos e a gente está podendo assistir essa obra hoje. Mas antes de começar a falar sobre esse filme, você já sabe, né? Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal e ativa o sininho. E não esquece, é claro, de deixar aquele like para fortalecer a nossa amizade. Nesse filme a gente acompanha a história de Steve Harmon, um adolescente negro muito talentoso que adora cinema, que acaba se envolvendo em um crime que termina em morte, e então ele precisa lutar para provar a sua inocência perante um sistema de justiça que já o condenou. E o filme é baseado em um livro do mesmo nome, publicado em 1999, escrito por Walter Dean, e tem a direção de Anthony Midler, que é muito famoso por dirigir clipes como o da Rihanna. Tem um elenco recheado de atores bem conhecidos, como o John David Washington. Eu quase não reconheci ele, e foi aí que eu descobri que o filme é de 2018, porque eu achei ele bastante novo, né? Que ele foi gravado antes de Tenet e de Malcolm e Mary. E ele interpreta um dos acusados, que é o Richard Evans, que é chamado de Bobo. Kelvin Harrison como Steve Harmon, Jeffrey Wright como o pai do Steve, que você deve conhecer da série Westworld. Também tem Jennifer Hudson, que faz a mãe do Steve, e o rapper A$AP Rocky e outros atores que não tiveram tanto desenvolvimento de seus personagens assim. O filme já começa no julgamento do jovem Steve e a gente vê a aflição dele tentando lutar para provar que é inocente. E nisso o filme vai contando a história de uma maneira que traz flashbacks, né? Momentos dele antes desse envolvimento com o crime, ele na cadeia e o presente momento que é ele sendo julgado. E para a justiça americana, só o fato dele ser negro já é o suficiente para ele ser culpado. Logo, ele que só tem 17 anos e tem um futuro brilhante pela frente. E um detalhe é que o advogado de acusação fica chamando direto o Steve de monstro, e é daí que vem o nome do filme. Monstro porque eles não querem saber da vida do Steve, para eles só se resume aquilo, né? Que é um jovem negro que estava envolvido em um crime bárbaro e pronto. Eles não querem saber o histórico dele, o que ele fez, quem é aquela pessoa. Então titula ele de monstro. Em muitos momentos o filme tem a narração da história contada por Steve, a versão dele e a versão também dos outros acusados. E no filme é referenciado várias vezes o efeito Rashomon, não sei se é assim que pronuncia, que é uma expressão usada para descrever uma situação na qual não se pode saber o que aconteceu de fato, devido a ter diversas versões daquele evento. E como o Steve é um estudante de cinema, em um certo momento o professor dele vai depor a favor do Steve, e ele fala que ele é um bom aluno e que ele ensina a contar a história, ensina a contar narrativas. Então isso é colocado contra o Steve. O advogado de acusação fala que ele está inventando uma história, que ele aprendeu isso, ele foi ensinado a fazer isso. E de certa forma ele tem que contar uma história mesmo para se defender, já que no começo ele só dizia que era inocente, para ele era o suficiente. Mas quando ele passou a entender que ele tinha que entrar no jogo da justiça, aí ele começou a contar uma versão melhorada dele. E isso pode até deixar algumas pessoas em dúvida se ele realmente é inocente ou se ele é culpado, e a gente vai falar sobre isso na parte com spoilers. E o filme deixa a gente bastante envolvido com a história, a gente se emociona muito e fica tenso para saber a real versão desse crime, e ver que um filme de 2018 ainda é tão atual, isso é demais. Então, a gente pode até dizer que isso é uma denúncia ao sistema de justiça dos Estados Unidos, onde é extremamente racista. O filme tem uma excelente fotografia, então os estudantes de cinema e fotografia vão se identificar bastante com esse filme, até porque o Steve é estudante dessas duas modalidades, então ele tira bastante foto durante o dia, no pôr do sol, e a mesma coisa com filmagem, filmando a namorada dele, então quem faz essas modalidades vai se identificar bastante com o filme. E também tem uma excelente trilha sonora. Mas eu acho que o filme pecou um pouco no quesito desenvolvimento de outros personagens, faltou desenvolver os pais dele também, o professor e outras pessoas que estavam ali no filme, mas a gente acaba entendendo que o filme é o julgamento daquela pessoa, né? Então ele não vai trazer tanta profundidade em outros personagens. E outra coisa que pode incomodar um pouco algumas pessoas é a questão da ordem cronológica do filme. Ele não começa do início e termina no final. Ele tem ali uns flashbacks, mas eu achei legal, eu achei de boa, achei ok. Ao contrário de uma série que eu assisti praticamente ontem, que foi o Legado de Júpiter, que tem a questão de flashback, eu achei que não rolou, mas aqui nesse filme rolou super bem. É porque ele foi bem suave, né? Começa no julgamento,
Aí depois também vem a questão do pai dele lembrar alguns momentos dele da infância, aí vem ele narrando, né? Ele tem na escola, aí ele conhece a namorada dele. Aí fica indo e voltando, mas não é algo cansativo, é algo que ele complementa um ao outro, então ficou legal realmente. Então é isso, galera. Essa foi a nossa parte sem spoiler. Se você não assistiu ao filme ainda, você vai lá, assiste, depois você volta aqui. Que agora a gente vai comentar um pouquinho sobre o final. E agora, se você não se importa com o spoiler, não se importa com a gente entregar o final pra vocês, fica aqui com a gente. Então a gente vê no final que chega o momento do veredito, se ele é inocente ou se ele é culpado, e a gente fica tenso e aliviado ao mesmo tempo porque ele é inocentado. Só que aí depende muito do ponto de vista das pessoas. Pra você, ele é inocente ou ele é culpado? Tem até o momento final em que ele fala: o que você vê quando você olha pra mim? Você vê o inocente ou você vê o culpado? Porque ele esteve envolvido realmente. Ele até fala que se arrepende muito desses 93 passos que ele dá da esquina até a mercearia, né? Porque ele de fato esteve envolvido. Mas na minha opinião, ele é inocente porque ele não sabia que iria acontecer aquele crime. Até a advogada dele fala pra ele contar, ela pega um copo e fala: se a boca ficar pra cima é porque eu gostei da sua resposta, se o copo ficar pra baixo que eu não gostei. Então ele começa a contar a versão dele, né, do crime, da história, só que ele tem que contar de uma forma diferente para poder entrar no jogo, né, pro júri acreditar realmente que ele é inocente. Então ele fala uma resposta que ela não gosta, ela bota o copo pra baixo, então ele aumenta, mas não inventa a história, então ele acaba sendo inocentado por isso. Assim, no meu ponto de vista, ele é culpado do crime, mas não culpado totalmente. Ele foi induzido, ele foi ameaçado a fazer o que o cara estava mandando ele fazer. Então, assim, ele é culpado, mas ao mesmo tempo ele é inocente. Se ele não fosse, ele podia morrer, o cara podia matar ele. Porque ele foi coagido, né? A gente vê no momento que ele tá inocentemente saindo da escola, passa por eles naquele caminho, né? E eles pedem pra ele até a mercearia, ver se tem alguém lá, se tem uma polícia, e fazer o sinal pra ele, mas ele não quer ir. E o cara acaba que ameaçando ele, então ele se sente coagido aí, e nisso ele vai. E ele faz até um sinal, né? Mas na hora que a gente tá assistindo, a gente imagina que por ele estudar fotografia e cinema, ele tá só vendo mesmo o pôr do sol ali, colocando a mão pra imaginar. Ele fala isso pro advogado de acusação. Ele fala: eu sou fotógrafo, eu estudo cinema, então eu tenho que olhar como é que tá o tempo. Então o júri meio que acredita nisso, né? Aí eu te pergunto também, entrando nessa história de ele fala, né? O que você vê de mim, o que você pensa de mim. Se fosse no teu lugar, você também não iria atravessar a rua e ver se tem algum policial dentro da mercearia? Foi o que ele fez. Eu sendo ameaçado por alguém, com certeza eu faria o mesmo que ele fez. Então a culpa que ele sente não é nem de ter participado, assim, porque ele não sabia que ia ter um assalto, mas ele imaginou, né? Só que quando ele fica sabendo que uma pessoa morre nesse caminho, né? Uma coisa ruim que aconteceu, ele se sente culpado porque ele acabou avisando, né? Mas se ele tivesse contado a verdade mesmo lá no julgamento dele, ele ia pegar 20 anos de prisão. E aí realmente ia ser uma sentença injusta, porque ele não participou do crime, não participou do assassinato, não participou nem do assalto. Então ia ser meio que injusto, e como a gente disse, né, o sistema judiciário americano é muito racista. Então era só o que eles queriam, mas graças a Deus ele foi inocentado e não pagou pelo crime, mesmo se sentindo culpado. Então qual é o seu ponto de vista? Você que tá aqui no final, né, porque você já viu esse filme. Você acha que ele é inocente? Você acha que ele tem culpa em algum momento ali? Qual é o real envolvimento dele em toda essa história? Conta pra gente aqui nos comentários. E se você ficou aqui até o final, não é inscrito ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho e não esquece, é claro, de deixar aquele like para fortalecer a nossa amizade. Valeu, galera, até mais e fui!